Esse vídeo é um corte de um episódio da temporada de 2020 e 2021 do canal. Se você curtiu, passa lá para conferir o resto. O link está na descrição. Eu acho que agora aí a gente chega na transmissão sináptica, porque você imagina que esse potencial de ação chegou lá, né? Ele andou para frente, e a gente vai chegar agora num outro fenômeno, tá? Que basicamente a transmissão sináptica é um evento de exocitose. Tá? A gente vai ver que ele é um evento de exocitose, vai entrar um outro íon, que também depende de um canal, que está mais concentrado no meio extracelular do que no meio intracelular, que é o cálcio. Então você pensa que o cálcio ele é mais concentrado no meio extracelular, então se eu abro um canal, a tendência do cálcio é entrar na célula, cálcio, carga positiva, certo? Então aqui essa figura aí está mostrando agora aquele potencial de ação que a gente já gerou, propagando aí até o final do axônio, né? E aí quando ele chega lá, abre um canal para cálcio, acho que depois tem uma figura maior, mas abre esse canal para cálcio e o cálcio entra. Pronto, o cálcio entrou. É positivo. Tá? Então, esse é o fenômeno que vai iniciar a exocitose das vesículas, ou a transmissão sináptica. Ou seja, é a segunda forma de comunicação que a gente tem. Potencial de ação é uma forma de comunicação. Só uma outra coisa interessante que os alunos podem ler é a questão da lei do tudo ou nada, que tem a ver com potencial de ação. Né? Eles vão ler uma coisa que chama limiar de excitabilidade. É um limiar que tem lá naquele cone de implantação. Lembra o cone de implantação? Rapaz, nem sei se vale a pena voltar dessa... Ele tá aqui, ó. Mas o cone de implantação é nesse momento aqui, no início aqui do axônio. Onde a gente começou tudo. É melhor voltar assim. Só para... Isso. Nesse ponto aqui, ó, no iniciozinho aí, o cone de implantação, isso. Existe uma coisa, tá vendo uma linha que está aí próximo dos 50, chama limiar de excitabilidade. Isso quer dizer o quê? Qualquer estímulo que atingir esse ponto, tá vendo? Atingiu esse ponto, a gente vai gerar um potencial de ação. Qualquer estímulo chegou nesse ponto, gera um potencial de ação. Ah, mas se eu der um estímulo mais forte, cara, eu vou gerar mais potenciais de ação. E se eu der um estímulo bem fraquinho, mas chegou ali, eu vou gerar potenciais de ação. Ah, mas eu gero um potencial de ação maior ou menor de acordo com o estímulo? Não, os potenciais de ação têm todos os mesmos tamanhos. Tá? Você pode dar um estímulo imenso, o tamanho do potencial de ação é o mesmo. Tá? Então, esse limiar de excitabilidade, ele determina o ponto onde você vai gerar potenciais de ação. Você der um estímulo mais intenso, você vai gerar mais potenciais de ação. Mas se você não existe um potencial de açãozão para um estímulo mais intenso. Eles são todos do mesmo tamanho. Eles estão sempre... Se você der se você der um estímulo intenso, você vai ter um monte, tá? Mas você não vai ter um grandão e um pequeno. Então, tipo, a tradução para essa linguagem química, ela não é que o pico vai ser maior, é a frequência de disparos que vai ser maior. Isso, ele é um código de frequência. Entre um carinho e um tapa, a diferença é que no tapa não vai dar um picão enorme que vai aqui para o mais 200. Não, vai o potencial de ação sempre vai ser no mesmo nível, só que vai dar um monte deles. Na verdade, quando o carinho e o tapa muda até o receptor. Tá. Certo. Mas é basicamente isso. Vamos dizer, um tapa que dói muito, um tapa que dói pouco, a diferença é a quantidade de potenciais de ação, não o tamanho, não vai ter um potencialzaço de ação, não. Por isso que é a lei do tudo ou nada. É um tapa meu e um tapa do Anderson Silva. Pronto, é isso. Então, o que vai mudar aí não é o tamanho do potencial de ação, mas a quantidade, a frequência de potenciais de ação. Pronto. Então, isso diz respeito ao que o aluno vai ler lá, lei do tudo ou nada. A lei do tudo ou nada, ela diz, olha, atingir o limiar de excitabilidade vai gerar um potencial de ação. Ou gera ou não gera, e ele vai ser sempre do mesmo tamanho. Naquele neurônio. Gera um ou gera um monte? Aí você muda a frequência de acordo com o que você quiser. Você pode mudar a frequência e o padrão. Aí você já tem um monte de informação que pode transitar aí. Tinha me passado isso, eu lembrei lá na frente, mas foi mal. Mas é uma coisa interessante. Volta nessa figura aí. Essa figura aí está todo o processo de transmissão sináptica. Essa aí não, essa aí mesmo. Essa aí Está todo o processozinho aí, resumido, né, a figurinha. Então é legal, de repente, o aluno pegar e tentar explicar ela. Mas você vê aqui, ó, essa luzinha aqui é o potencial de ação chegando. Ó, isso é uma fibra mielinizada. A luzinha que o potencial de ação chegou. Esse potencial de ação chegou, ó, tem um canal para cálcio aqui, ó, do ladinho dela, aqui, ó, bonitinho, pequenininho. Aí
Aí o canal para cálcio abriu, cálcio mais concentrado fora, entra. Esse cálcio se adere a proteínas contráteis que vão puxar a vesícula para a membrana. E aí a vesícula se funde, né, a membrana do axônio, e expõe o seu conteúdo na fenda sináptica. Qual é o conteúdo? Um monte de neurotransmissor. Qual neurotransmissor? Depende do neurônio. Pode ser acetilcolina, noradrenalina, ou norepinefrina, serotonina, dopamina, tem um GABA, que é inibitório. Então, você expõe, você joga esses neurotransmissores nessa fenda. Né? No problema, o cara dizia que a água esguichava, né, do axônio para dentro do músculo. Aqui não, você vai... Agora, tipo, não, o programa falava que era uma bomba. Que toda a água daqui vinha para cá e enchia aqui. Já foi pensado dessa forma, cara. Mas era difícil imaginar tipo, esse neurotransmissor vai abrir canal de sódio aqui. Esse neurotransmissor ele pode fazer um monte de coisa aí. Ele pode abrir um canal para sódio, ele pode abrir um canal para cloreto. E se ele abrir um canal para cloreto... Aí entra íon negativo e fecha mais ainda o negócio. A célula fica negativa. Ele pode abrir um canal para potássio, e aí o potássio sai e a célula fica negativa, que são fenômenos que a gente diz são fenômenos inibitórios. Então você pode gerar uma despolarização na célula seguinte ou gerar uma hiperpolarização na célula seguinte. Se você quiser ativar a célula seguinte, você abre canal para sódio. Se você quer inibir a célula, você pode chegar e abrir um canal para cloreto ou abrir um canal para potássio. Toxina e aí faz isso, não? Tipo veneno de escorpião, veneno de cobra que abre canal de cloro. E aí hiperpolariza a célula fica negativa pra caramba, o negócio não anda. Eu tenho que olhar quais são as... Mas anestésicos, os anestésicos gerais, alguns abrem. A morfina faz isso. A morfina ela é inibitória. A morfina é inibitória. A do tétano abre canal de sódio. A do tétano... E aí contrai tudo. Tá. Tem dois fenômenos. Tem a botulínica, que é uma paralisia flácida, e a do tétano, que é uma paralisia espástica. A botulínica desliga. Eu acho que deve abrir algum canal que hiperpolariza, porque para, né? O músculo para de funcionar. E aí a pessoa fica sem expressão. Assim. Eu vou dar uma olhada rápida aqui, porque eu não lembro o mecanismo. Não, olha, vocês não corre atrás. Pode ser também. Ou na contração muscular dá para falar também. Né? Mas elas têm diferença de uma para outra, o que cada uma faz. Tá? Tem uma que eu acho que impede a vesícula de sair, tem umas coisas, mas com calma eu olho aí e a gente fala depois. Certo? Mas é isso, você vai liberar neurotransmissor, dependendo do neurotransmissor liberado e do receptor do neurônio pós-sináptico, porque tem neurotransmissor, por exemplo, serotonina, ela dependendo do receptor, ela pode ser excitatória ou inibitória. Tá? A adrenalina, a mesma coisa, a noradrenalina. A noradrenalina, dependendo do receptor que está no neurônio seguinte, ela pode ser excitatória, mas pode ser inibitória se você muda o receptor. Então, o receptor diz muito sobre o efeito do neurotransmissor também. Eles vão ver isso ao longo do módulo, tá? A gente tem problemas que falam um pouco mais de receptores, mas agora o ideal é que eles entendam a transmissão sináptica. Então, passa aí o próximo slide. Tá grande isso aqui, né? Você tá falando pra caramba. Tá, mas aí, chegou o potencial de ação, abriu... Hã? Mas tá bom. Valeu. Tá bem... Abriu... Tá, eu gostava de fazer no quadro, não tem quadro, vai assim. Mas abre aí o canal para cálcio, então esse cálcio vai se aderir às vesículas, tá? É um processo bem simplificado dessa sequência, e aí a vesícula se adere à membrana, tá? Tem locais específicos na membrana do axônio, né? Abriu, funde a membrana, lembra, a vesícula é feita também do mesmo material da membrana plasmática, tá? Funde, e aí os neurotransmissores saem, tá? E aí tem o neurônio, né, o elemento pós-sináptico, pode ser um neurônio, pode ser uma fibra muscular, pode ser uma glândula, né? Então, se liga lá, se for numa fibra muscular, o efeito é uma contração. Se for no outro neurônio, a gente tem duas possibilidades, uma excitação ou uma inibição. Na fibra muscular não tem essa opção, tá? Não tem como você inibir, você só estimula. Né? Mas aí, ó, o neurotransmissor liberado, né, ativou aí abriu um canal, provavelmente um canal para sódio, né, e aí a célula vai se despolarizar aí, tá? Então esse é um evento excitatório aí, né? Então é bem tranquilo, o potencial de ação chegando, abre canal para cálcio, também é um canal voltagem dependente,
tá? E aí o efeito pós-sináptico, lembra, agora a gente está fazendo uma sinapse aí, é como se a gente estivesse voltando para o início do potencial de ação. No caso, a sinapse aqui é o estímulo, né? É isso, agora aí. Isso é isso fisiologicamente, né? Então, olha lá, vai perdendo, né? Tá vendo que ela começou com uma despolarização mais intensa e vai chegando fraquinho. Chegou aqui, vai gerar potencial de ação? A resposta é depende. Depende de quê? Se essa despolarização que chegou no cone de implantação atingiu o limiar, potencial de ação. Não atingiu o limiar, ela se perdeu. Tá? Então, No caso, não mesmo, porque chegou a menos 30. Não, mas aí eu não sei qual é o limiar menos dele. 40. Mas eu tô pensando no 55 lá da outra figura. Mas se fosse aquele. Não, mas menos 40 é maior do que menos 55. Ah, tá. Isso. Se confunde. Então vai dar, vai dar. Aí gerou potencial de ação. Tá? Então é isso, vai passando de um para o outro. Quando o estímulo é excitatório. Né? Aí eu acho que o próximo slide diz isso. Você vai voltar lá naquele lá? Abriu. Não, cadê o cálcio? Cálcio aí, entrou, abriu, fundiu, liberou, viajou, ligou no receptor, abriu o canal de sódio, o sódio entrou, ativou, despolarizou a célula da frente, não sabemos o quanto, porque isso, no caso, a sinapse é o estímulo, então não tem um segundo estímulo aqui. Isso. E aí vai perdendo, mas chegou aqui ainda de um jeito que vai rolar. Aqui é a perda, né? Lembra que tem os canais para vazamento, tem a permeabilidade, por isso que perde, eles vazam pela membrana. Aqui, lembra, o dendrito, o corpo celular não tem aquela estrutura que tem no axônio para regenerar o potencial de ação, então não tem potencial de ação aí. Né? É só o que eles chamam, que às vezes o aluno confunde, chama de potencial graduado. Esse potencial graduado, esse é ilimitado, ele pode dar uma despolarização imensa. Ilimitado não, ele chega até o equilíbrio do sódio lá, desculpa, não tem como ser ilimitado, né? Mas ele varia com a intensidade do estímulo. Um estímulo mais intenso, uma despolarização maior, mas não gera potencial de ação. Mas essa despolarização maior, quando chegar lá, gera um monte de potencial de ação. Né? Então é isso. Depende do tamanho que chegar aqui, né? E depende da alteração de voltagem. Que raso na trave é um potencial só. Agora, se chegar um tantão, aí gera uma frequência. Isso. Né? Então é assim que você regula a comunicação, né? Então você imagina um estímulo maior que vem daquele axônio, ele chega para o outro neurônio ali, esse é intenso, muito neurotransmissor, muito canal aberto, maior despolarização, e essa informação passou. Mais fraquinho, menos neurotransmissor, menos canais, né? Menor frequência. É isso. Mais ou menos. Tá? Aí só para dizer, quando o neurotransmissor é excitatório, né? Ele vai, tá vendo? Ele gera uma despolarização. Que é o exemplo que você deu aqui, né? Nesse caso foi excitatório. É excitatório, tá? Então, olha lá, o efeito no neurônio pós-sináptico, tá vendo? Essa despolarizaçãozinha que a gente aqui chama de PEPS. Tá? Potencial excitatório pós-sináptico, PEPS. Tá? Então, ele despolarizou. O neurotransmissor, aí tá ao contrário, porque é potencial pós-sináptico excitatório, mas não tem problema, não. Né? Cada livro vai... Você vê que é excitatório aqui, né? Entrou sódio. Entrou sódio. Você mata que é excitatório. Eu brinco com os alunos assim, se o cara achar uma figurinha dessa aqui, rosa no chão aqui, ó, ele olhar no chão e falar, aqui é uma despolarização. Depois que o cara aprende neuro, ele vê essa curvinha e fala, aqui é uma despolarização, olha. Né? Se ele vê uma onda assim, ele fala, isso aqui é um potencial de ação. Só de ver os porque desenhos, dá o formato, né? O formato é esse. Né? Eu falo, se achar no chão uma figurinha dessa, você já sabe, isso é despolarização, em qualquer lugar do coisa. Né? Tipo, o cara que leu Pequeno Príncipe, isso aí é um elefante, a cobra que comeu o elefante. Depois eu te conto a história do Pequeno Príncipe. Eu acredito. Mas quem leu vai entender a referência. Aí, e quando é inibitório, tá vendo que entrou aqui, ó. Aqui entrou carga positiva, sódio, excitatório. Isso. Aqui entrou negativo, o trem. Ele ficou mais E negativo. Aí, se a curva desceu até aqui, você vai ter que fazer um belo esforço para ela subir e virar um potencial de ação, né? Para você, ele ficou mais difícil de você atingir. Você se afastou do limiar de excitabilidade. Lembra daquele limiar? Você afastou a célula, né? A membrana está mais negativa. Então você afastou ela
do limiar de Então, estabilidade. ou entrou carga negativa ou perdeu carga positiva. De qualquer forma. Você está vendo que tem um remendo aí, é porque no livro eu acho que estava trocado, tá errado a questão do potássio. Saiu um errinho de digitação, estava entrada de cloreto ou potássio. O potássio não entrando, é saindo. Tá? Mas acontece. É normal. Tá? Então aí, ó, a questão da onda, mostrando a perda, né? Que tem essa perda, né? Por conta disso, aqui estão o porquê que tem a perda, né? Vazamento de corrente, resistência citoplasmática, coisas do tipo. E segue para a gente também, perto do fim. Tá, mesma coisa, mostrando, ó, esse vai aí perdendo, foi... né? Aí é legal, essa figura é legal, porque tá vendo? Ó como é que ela chegou no cone de implantação, seria essa aqui, ó. Não deu aqui, né? Não deu, perdeu, não vai gerar potencial de ação. Aqui deu. Essa atingiu, aí você gerou um potencial de ação, e aí gerou, meu amigo, vai até o fim do axônio. Né? Então, é isso, potencial graduado, um estímulo sublimiar. Tá. Aí são os tipos de canais. Eu nem ia botar essa figura, não. Isso aí deixa para frente, a gente fala lá no sistema nervoso neurovegetativo. Autônomo, depois do carnaval. Depois do carnaval. E aí, nós vamos abrir ele, né? Antes do carnaval. Não, a gente vai abrir ele antes do carnaval e vai voltar do carnaval, do recesso, fechando ele. Isso. Aí uma coisa legal que o aluno, eu acho que é interessante a pessoa entender é o seguinte, um neurônio... Nós vamos com sensorial aberto. A gente vai com sensorial. Tato, dor, essas paradas aí. E aí, isso é uma coisa legal. Você está vendo que o neurônio ele recebe milhões de sinapses. Tá? Então ele está recebendo despolarizações e hiperpolarizações o tempo inteiro. Certo? É o que você consegue ver aí. E o que chega aqui... O que chega aí é o resultado de tudo que chega. Tudo que chega... de tudo. É a balança. Tudo. Na verdade, ele é o que faz o cálculo de todos os estímulos que chegaram e a partir daquilo ele faz basicamente um cálculo, uma interpretação disso e gera o sinal. Certo? Então você pode aí fazer ele já faz uma análise desse monte de estímulo e fala, olha, eu vou gerar potencial de ação nessa frequência. Certo? Então esse cone de implantação ele é importante pra caramba, porque ele vai fazer essa análise de todos os estímulos que chegaram no dendrito e corpo celular do neurônio. Inclusive, melhora. Aquela ali é só para o cara ver a quantidade, mas aqui, ó, você está vendo que eram 3 neurônios excitatórios, então aquelas despolarizações se somaram. Então, agora maior. Aqui, agora você botou um inibitório, certo? E o inibitório, o que fez? Ele impediu que aquela despolarização... Conseguiu quebrar esses dois, né? Diminuir esses dois a ponto de não dar no limiar, né? Isso. Eu lembro que eu li em algum lugar que, anatomicamente, morfologicamente, a gente tem mais neurônios inibitórios próximos do cone de implantação. Então, o efeito inibitório ele é muito forte, porque ele está pertinho do ponto final. E não perde, né? Se ele estiver bem longeão aqui, ele vai perdendo, né? Então, ele está bem próximo. Então, os caras já vêm perdendo, ele já pega ali ele fraquinho e já derruba. Até por segurança. Porque a regulação inibitória ela é muito importante, tá? Ativar um neurônio, é importante, mas poder regular ele, o sinal dele, você fazer um ajuste fino e bloquear, pensa em dor, se puder bloquear a dor, né, e aí a gente usa esses mecanismos, inclusive farmacologicamente, o pessoal da farmácia e da farmacologia trabalha muito, entender esses receptores, esses transportadores, esses receptores que estão na fenda sináptica, entender os canais, são essenciais, porque... Por exemplo, o anestésico local, ele bloqueia canal para sódio no axônio. Lembra aquele anestésico local que a gente toma lá? Tá, vou dar um ponto aqui, aí aplica aqui. O que ele faz é bloquear canal para sódio. Bloqueou o canal para sódio, você não gera potencial de ação. Não gerou potencial de ação, lembra? A linguagem do neurônio é potencial de ação. Não tem informação. Não tem informação. Não tem dor nesse caso. Né? Então, o anestésico local faz isso. Anestésicos gerais, eles... a morfina aumenta a abertura de canais para cloreto e aí bloqueia os neurônios. Já é um mecanismo diferente. Tá? Então tem um monte de mecanismo. É essencial para a galera entender, se vocês querem entender isso legal, né? E essa questão de entender o sinal, as vias, os axônios, também é muito... Eu gosto pra caramba. Né? Mas é massa demais, viu? É massa pra caramba. Até quem não gosta, gosta. Né? O Às vezes não gosta porque é difícil, né? Mas é legal.
A toxina do baiacu, por exemplo, ela bloqueia canal para sódio também. Lembra? Eu nem sabia que o baiacu tinha toxina, velho. O baiacu ele só incha. É a tetrodotoxina, lembra? Se o povo comer, a língua fica dormente, o cara pode morrer, porque comeu o baiacu, tem um preparo todo específico. Eu não gosto, eu não como bicho que vive na água. Certo. E você precisa entender como é que você encerra uma transmissão sináptica. Lembra lá atrás, a gente liberou o neurotransmissor, mas se a gente não acabar, ele tá nem aí. Ele porque fica se lá, fica lá, né? Isso, se ficar lá, o efeito continua. Então, assim, a gente tem três mecanismos principais, até agora que se sabe. O primeiro está escrito aí, recaptação, é a figurinha aqui, o número 1, né? A gente tem, então, se você perceber, você tem um transportador aí, que o que ele faz é captar... Puxa de volta, né? Puxa de volta para o neurônio para ser reutilizado ou ser destruído dentro do neurônio, tá? Adrenalina, noradrenalina, serotonina são recaptadas, tá? Por isso que, por exemplo, o antidepressivo é um inibidor da recaptação de serotonina. Né? Se pegar lá o antidepressivo... Cocaína é assim. Também. Ela inibe lá dentro o metabolismo, né, e recaptação. Né? Mas é isso. Então, o primeiro é recaptação. Então, você tira da fenda jogando de volta para o axônio. Né? Esse é um transporte ativo secundário, na maioria das vezes, se eu não me engano. Né? Então, junto com o sódio. O sódio entra por gradiente de concentração e o neurotransmissor vai de carona. Né? O outro mecanismo é a degradação enzimática. Você tem uma enzima, também, lembrando, a enzima é uma proteína que está lá na membrana pós-sináptica ou pré-sináptica. Essa enzima vai e quebra o neurotransmissor, deixa ele sem função. A acetilcolina, ela sofre ação de enzima. Tá? Então, ela é quebrada, né, pela acetilcolinesterase. O legal de enzima é que você bota o ase no fim e você tem a enzima na cabeça. Então, acetilcolina esterase quebra a acetilcolina e inutiliza ela. Né? Também tem drogas que bloqueiam essa enzima e deixam o efeito colinérgico muito intenso, o que é um perigo. Né? Então, o chumbinho faz isso. Né? Ele bloqueia essa enzimazinha, você fica com a acetilcolina um tempão na fenda, tendo os efeitos colinérgicos. Né? E o terceiro é a difusão lateral. Se você deixar por um tempo, esses neurotransmissores vão se difundindo e aí são captados pela circulação sanguínea. Né? Mas os principais... Vai embora sozinho, deve ser bem mais lento, né? Bem mais lento. Né? Então a gente tem aí a recaptação e degradação enzimática, e isso às vezes depende do tipo de neurotransmissor. Né? Porque, por exemplo, a degradação da noradrenalina e da serotonina é intracelular. Você tem enzimas que quebram ela dentro do axônio. MAO e CONT, monoaminoxidase, catecol, M-transferase. Cara, esses foram 2 nomes que eu aprendi na graduação. Nunca mais esqueci essa desgrama. Tem remédio inibidor de mal. Tem, então, Um monte de remédio que não pode tomar com o fármaco que se você está tomando fármaco inibidor de mal. Pronto, é esse. Então, os inibidores de mal, eles... Mas não sei o que é isso. Então, a mal é essa, ela quebra a norepinefrina. E, se eu não me engano, quebra também a serotonina. Beleza. Tá aí, obrigado, slide da Gil. Né? É só o começo de tudo. Ficou bonita essa figura.